Vocês devem ter visto, né, um vídeo que foi publicado pelo Humberto Matos, né, um vídeo que ganhou bastante repercussão, né, e eu sugiro que vocês vão lá assistir, né, para ter também uma perspectiva da visão de vocês, tanto o primeiro vídeo quanto o segundo, né, e eu queria fazer alguns comentários a respeito desse vídeo, porque eu vi muita gente comentando, né, eu estava no congresso, então não consegui ver naquele momento, eu assisti hoje, tanto o primeiro que ele postou quanto o segundo que ele publicou hoje também. E eu achei importante trazer algumas considerações, né, a respeito disso, porque eu fiquei pensativo, né, sobre o vídeo. E eu acho que tem algumas questões que são importantes de serem pontuadas aqui, porque, primeiramente, né, relembrar muito respeito ao trabalho do Humberto, né, um trabalho que está na internet já há muito tempo, que está aí no corre há muito tempo. Então, dizer que é um trabalho importante de divulgação, de propaganda, tal, é isso, né? Nós estamos aqui nesse espaço construindo a comunicação e para que a gente possa aprimorar o nosso alcance, para que a gente possa ampliar os debates de maneira qualitativa, a gente precisa fazer críticas. Vocês sabem que eu não sou partidário dessa ideia da paz abstrata, né? De, paz entre nós, guerra aos senhores, não sei o quê. Como se isso fosse uma validação de que a gente precisa elogiar as pessoas do nosso campo o tempo todo. E eu acho que isso é uma baita de uma burrice. Uma baita de uma burrice. Com todo respeito, né? Eu tô falando no sentido memístico, né? Mas é um problema, né? Porque a gente precisa construir uma crítica que seja sólida, uma crítica que seja honesta, uma crítica que seja verdadeira, certo? Verdadeira. Por isso que eu vi muita gente xingando, mano, e nada a ver, né? Nada a ver. Mas, mais uma vez, a internet fazendo as pessoas da internet fazendo o que elas fazem de melhor. E o Humberto faz um vídeo que, quando eu assisti, eu detectei muitos problemas, muitas questões. Que, inclusive, não são as questões que são abordadas no vídeo da... Não sei se é uma autocrítica, né? Não acho que é um vídeo de autocrítica, um vídeo mais... uma outra elaboração, né? Refletindo um pouco mais, tal. Eu acho que o vídeo tem muitas questões, muitos problemas, né? Para começar, eu não vou me ater a todos os detalhes históricos que estão colocados no vídeo, porque o vídeo tem 50 minutos. Então acho que esse é um primeiro detalhe importante, porque senão tipo, a gente vai ficar nesses apontamentos e correções e tal, e que eu acho que não vão trazer o cerne necessário para a gente poder expandir e falar sobre o debate que o Humberto traz, que é o debate sobre se a esquerda morreu. E eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender para poder fazer, né, essa abordagem sobre o vídeo é fazer uma análise científica acerca das informações e dos processos históricos que estão colocados nesse vídeo em questão. A primeira coisa que a gente precisa tratar é que entender a crítica que o Humberto traz tem que ser vista sob a lente da luta de classes, para a gente poder entender historicamente esse processo a partir da cientificidade e da historicidade da luta de classes. Então, o primeiro ponto que é importante trazer é que o mundo passa, desde os anos 70, não por um processo de adaptação ao capitalismo. Eu acho que esse é um primeiro ponto importante. Eu não acho que o argumento do Humberto de que a direita aprendeu as coisas da esquerda seja um argumento bom ou sólido. Não acho. Não acho porque não é meramente um fato da gente entender o processo revolucionário ou o processo de construção do socialismo sob a lente de a esquerda aprendeu a fazer revoluções, né? Porque esse argumento ignora a historicidade da construção do socialismo. As revoluções não aconteceram sob as mesmas circunstâncias, sobre os mesmos elementos e sobre os mesmos processos históricos em todos os lugares. Então, a Revolução Soviética, a Revolução Coreana, a Revolução Vietnamita, a Revolução Chinesa, a Cubana. E aí eu acho que Humberto também, ele não... acho que, enfim, né? Tem outros processos pós-Vietnã. Tem outros processos, revoluções socialistas pós-Vietnã, né? O Burkina Faso, a Revolução dos Cravos. A gente tem até o processo em Granada, com Maurice Bishop, né? Tem processos posteriores.
Esse é o primeiro ponto. A questão é que não é que a direita aprendeu a neutralizar a esquerda. Não acho que seja isso. Há um processo, desde os anos 80, de uma deflagração de um processo contra-revolucionário. Contra-revolucionário. Esse é o primeiro ponto importante. Quando a gente olha para os anos 80, a gente vê que há, em campo, uma nova disputa na construção da hegemonia política. A burguesia vai ser orientada, ela vai ser orientada, não vai ser orientada por uma força externa, ela vai orientar processos contra-revolucionários em todo o mundo. Em todo o mundo. E isso vai se constituir com muita força pelo neoliberalismo, né? Pelo novo processo de avanço em uma construção de uma nova hegemonia. E essa hegemonia, ela está muito centrada na construção do pensamento neoliberal, que foi articulado no colóquio de Walter Lippmann, no colóquio de... Isso, acho que é colóquio de Walter Lippmann, que é uma organização de pensadores que vai articular, né, um novo avanço sobre o pensamento que vai orientar a classe dominante. Esse pensamento é um pensamento que vai nortear a perspectiva de novas formas de se enxergar o indivíduo, né, da reconfiguração do papel do Estado na compreensão dessas organizações políticas. E isso é importante também para a gente poder entender que não é meramente um processo que aconteceu ao natural. Há um processo contra-revolucionário em curso. Está dado. Só que aqui tem uma outra questão que é importante e que eu acho que o vídeo do Humberto não debate, que é o fato de que não somente há um processo contra-revolucionário em curso, como aquilo que a gente vai ver como a hegemonia da esquerda vai se comportar. Esse é um ponto central. Central. Desde os anos 80, né? E isso inclui, veja, isso inclui todas as experiências socialistas do período que vão atravessar o processo de uma hegemonia da esquerda, até dos partidos comunistas, né? De uma hegemonia que não fará mais a disputa em um horizonte socialista. A gente tem, nos anos 80, e isso se consolida nos anos 90, de uma, não vou dizer, não sei se decadência, né? Não sei se a ideia de decadência é muito boa, mas há um processo em que o pensamento hegemônico da esquerda passa a ser um pensamento que não está mais orientado para o aprofundamento da construção revolucionária de esquerda. Isso não é colocado. E a gente tem, né, como um sinal disso, né, como um sinal desses tempos e tal, todo o processo que vai gerar, né, as manifestações do eurocomunismo, por exemplo, né, e que vai acabar levando a processos que, inclusive, vão reverberar no Brasil, como, por exemplo, a política de conciliação, de capitulação do PCB, por exemplo, no processo pós-ditadura, que opta dentro da formação ali do MDB, que opta ali dentro daquela conjuntura, pela construção do MDB, no apoio às candidaturas do MDB, do Sarney, por exemplo. E que vão acabar nesse processo de desgaste, nesse processo de deflagração, a própria liquidação do Partido Comunista Brasileiro em 1992. E acontece que esses movimentos vinham acontecendo já há algum tempo. A gente tem várias tentativas de guerrilhas que são criadas na Itália, na Alemanha, né? Só que a burguesia, né, na luta de classes, apresentou um projeto hegemônico, ideológico, fechadaço, e que fez com que os partidos de esquerda se domesticassem. Então, a gente olha, por exemplo, a gente fala muito do Reagan, da Thatcher, do Pinochet e tal, e a gente tem que analisar essa perspectiva sob essa lente de que é um projeto que está propondo um novo combate e uma nova perspectiva de avanço da burguesia sobre a classe trabalhadora. E isso vai ser entendido, vai ser vivido pelo Partido Comunista da União Soviética, que passa por um processo de diminuição, arrefecimento da luta de classes a partir do Khrushchev. Há um embate ali ideológico, depois você tem até a ruptura sino-soviética e tal, que acontece também na China,
Não dá para dizer que não há, por exemplo, uma virada à direita no governo socialista chinês, na reabilitação das dinâmicas da economia de mercado, que vão piorar as condições de vida da classe trabalhadora chinesa naquele contexto, que vão permitir com que a burguesia chinesa pudesse crescer. Então a gente tem, e eu acho que esse é o ponto importante, um cenário em que a hegemonia de esquerda será majoritariamente articulada a partir de uma esquerda, né, de partidos comunistas, que vão capitular a luta de classes. E aí, acho que o exemplo mais categórico disso é o período pós-Thatcher na Inglaterra. Quando a gente pensa em neoliberalismo e tal. Porque o Labour Party, né, o Partido Trabalhista da Inglaterra, vai ser o partido que vai dar continuidade às políticas neoliberais. E a gente vai ver que esse movimento vai acontecer em todo o mundo. E não é à toa, né, que mais uma vez, já falei sobre isso hoje, do PCBR e tal, há um movimento em curso agora, na tentativa de reorganização revolucionária dos partidos comunistas que estão reivindicando o legado revolucionário e reivindicando também a construção dessa hegemonia. Então, esse processo, ele diz muito mais respeito, eu acho que esse é o ponto-chave, ele diz muito mais respeito às organizações de esquerda e não à direita. Vou repetir. Ele diz muito mais respeito sobre as organizações de esquerda e comunistas do que as organizações e a forma de como a direita conduziu e promoveu a contra-revolução. Eu acho que esse é um detalhe importante e que eu não vi no vídeo do Humberto. Não vi. Existe uma apreensão muito abstrata sobre a derrota. A esquerda perdeu. Mas perdeu por quê? Entende? Perdeu como? Perdeu porque a hegemonia que se constituiu naquele momento não era uma hegemonia que estava condizente com as necessidades do aprofundamento da revolução. E aí, os anos 90 foram os anos de consolidação dessa derrota. E, sobretudo, é importante a gente ver que o Gorbachev, nos anos 80, é um agente dessa contra-revolução. Então, acho que isso é importante para a gente não cair na falácia de que a responsabilidade dessa decadência é só da direita ou só dos agentes da classe dominante. Porque não é. Não é. Esse é um ponto importante, porque isso nos coloca sob o lugar da responsabilidade, de entender que a revolução acontece porque há uma hegemonia construída em um sentido estratégico, que conduziu a Revolução Soviética para a sua vitória. Então não é que a esquerda morreu, A hegemonia que foi construída na esquerda é uma hegemonia reformista, oportunista, que se vê na necessidade da defesa das vitórias táticas em detrimento de um projeto estratégico. E aí, esse é um outro detalhe importante, porque essas conquistas que expressam a derrota, ou essas conquistas, né, das pessoas em um sentido tático, ou seja, né, num sentido de agradar as pessoas, né, num sentido de dar uma razoabilidade, de você dar uma perspectiva histórica mais imediata, está diretamente relacionada ao fato de que os partidos comunistas naquele período rifaram, ou seja, abandonaram a estratégia. Qual que era a estratégia? A estratégia da construção de uma hegemonia proletária, de uma hegemonia que vá conseguir constituir a luta do proletariado e a luta da classe trabalhadora não por um norte orientado por uma perspectiva tática, mas sim, né, tática do imediato, daquilo que muitas vezes que é mais da ordem do dia. Esse sentido estratégico foi sendo solapado, foi sendo destruído, né? Não é à toa que, enfim, os partidos comunistas depois disso abandonam a estratégia, abandonam o sentido estratégico e aderem. Não, gente, de novo, eu assisti o vídeo do Humberto e ele não fala sobre isso. Não fala. É porque tem gente que tá falando, já teve gente que apareceu. Ele fala isso com outras palavras. Não, desculpa. Não. E aí, o que acontece é que a gente precisa entender
que esse sentido estratégico foi colocado em um segundo plano e foi isso que permitiu essa decantação, né? Essa perda desse sentido e que vai levar à perda da qualidade revolucionária dos partidos comunistas. É isso que vai acontecer. E aí tem outras coisas que são importantes, né? Inclusive por isso que eu acho que essa é uma das coisas mais acertadas, assim. Eu tenho lido muito sobre hegemonia e eu acho que esse é o caminho para construir a hegemonia proletária, que é o fato de que a gente precisa entender que, sim, há limites práticos, muitas vezes, em certos momentos, na construção dessa hegemonia, né? Então, um negócio que Humberto colocou no vídeo dele também, né, que é o fato de que a direita está articulada, que a direita tem dinheiro, que a direita tem um monte de recurso, tem um monte de processo. Só que, o fato da gente não ter dinheiro ou recursos para investir não é o problema central. Não é o problema central. O problema central é um problema da ordem política. Política. Por quê? Porque se você tiver todo o dinheiro do mundo, e a sua orientação estratégica e a sua orientação hegemônica for de uma linha ruim, de uma linha reformista, oportunista, esse dinheiro não serve para nada. Para nada. Nada. Para nada, gente. Para nada. Serve para ganhar, talvez uma vitória tática aqui, uma conquistinha ali, mas que por não estar sendo baseado em um elemento que vise construir a hegemonia proletária, e essa hegemonia, gente, a hegemonia proletária é a hegemonia de caráter revolucionário. É a hegemonia de caráter revolucionário. Então o que acontece, gente, é que é preciso entender que esse movimento da esquerda derrotada é um movimento que diz respeito não ao avanço da direita e dos seus recursos, porque eles sempre tiveram isso. O czar, né? O czar, os bancos, as empresas, sempre tiveram os recursos. A pergunta é, por que a Revolução Soviética foi bem sucedida? Porque ela foi vitoriosa. Porque ela conseguiu construir um discurso e conseguiu construir no pensamento do senso comum uma perspectiva política que se tornou hegemônica e que conseguiu dar cabo a essa revolução. Foi isso que ela conseguiu. Uma hegemonia orientada por um pensamento de categorias que eram estratégicas, por um processo de ampliação do poder popular, por um processo de orientação no treinamento dos militantes, na profissionalização dos militantes. Foi isso que aconteceu. Porque se a gente olha para a história, nenhum processo revolucionário vai ter a supremacia financeira, a supremacia econômica, tá ligado? Soviéticos, vietnamitas, coreanos, cubanos, tá ligado? O que faz com que uma revolução aconteça não são só os recursos que a gente tem, mas é a forma de como a gente consegue construir um discurso e uma hegemonia política que promova um caráter de independência de classe para o proletariado. E foi isso que a esquerda parou de fazer. Veja, por exemplo, qual é hoje o grande problema do governo Lula. A prática política do governo Lula é uma prática política neoliberal. E o pensamento hegemônico que é construído por essas práticas é um pensamento hegemônico liberal, de capitulação da luta de classes. Disputar, me perguntaram, né? Disputar as redes sociais também não é disputar a hegemonia? É e não é. Porque não adianta nós estarmos nas redes sociais ou nós estarmos em qualquer lugar, se a nossa linha política não condiz com a formação de uma hegemonia proletária. O que isso significa? Não é só se tornar o maior canal ou os maiores canais. Não é isso. Não é sobre isso. Porque não adianta se tornar o maior agrupamento, maior partido, maior organização, maior não sei o quê. Por quê? Porque a hegemonia proletária, essa hegemonia que olha para esse horizonte político, para essa estratégia política, não tem a ver com número de pessoas. Em abstrato.
Não quer dizer que não é importante, óbvio, a gente disputar todas as pessoas. O problema antes é um problema de fundo, é um problema político de fundo. Qual que é o problema político de fundo? É a linha política que está colocada, a linha política que está em jogo. Então, gente, não adianta. Esse é um outro ponto que eu faço a crítica aqui ao Humberto, que é o fato de a gente olhar para essa situação e achar que é uma questão de dinheiro, que é uma questão de ter ao nosso lado um milionário, um bilionário, qualquer coisa assim. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Porque isso é rifar a perspectiva dessa estratégia política pela tática de ter alguém financiando. Agora, fazer isso, ter o dinheiro ou o recurso com uma linha política que não faz essa disputa, não serve. Não serve. É vender a alma para o diabo. É fazer um acordo em que a gente abre mão, e essa é a questão, a gente abre mão da nossa independência de classe. Pra quê? Imagina, gente, canais vêm e vão, tá ligado? Talvez meu canal nem exista mais daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, semana que vem, eu não sei. O dinheiro ajuda a gente a ter recurso, se organizar. Claro, ninguém tá falando que não, né? Isso é burrice. Ninguém tá falando que não. A questão é que não é esse o problema. Isso é um sintoma e não a causa. Eu vou repetir. Isso é um sintoma e não a causa. E não a causa. Não adianta a gente orientar a luta da classe operária, da classe trabalhadora, por uma perspectiva de ganho tático imediato em detrimento de um sentido estratégico. Não adianta. Foi isso que fez com que a esquerda perdesse. Foi isso. Foi isso, a perda da disputa na hegemonia, que no momento da crise capitalista, da deflagração e da ampliação da crise, fez com que os trabalhadores optassem por uma outra visão política, que se constituiu como hegemônica. Qual é a hegemonia em curso? Veja, gente, vamos lá. Qual é a hegemonia dominante? É a hegemonia da burguesia. É a hegemonia das ideias da classe burguesa. O problema de fundo é a necessidade da construção de uma outra hegemonia. O que é essa hegemonia? É esse pensamento que vai ser... Eu vou falar em termos não muito... Enfim, você é marxista, tal, comunista mais estudado, tal. Talvez fale, enfim, termos vulgarizados, tal. Mas é para facilitar a compreensão. É isso, sim. A hegemonia proletária, a hegemonia no geral, ela é esse pensamento daquilo que é o senso comum. Que as pessoas olham, veem o que está sendo dito, entendem e apoiam. Qual é a hegemonia dominante hoje? A hegemonia liberal. A hegemonia do social-liberalismo, que fala de democracia em abstrato, que fala de paz em abstrato, que fala de política em abstrato, orientada pelo contínuo processo de reprodução e de continuidade da política capitalista. O cerne da questão é não só fazer uma crítica ao senso comum liberal, não é? Tipo, comunismo não é o fim do mundo, porque isso é básico, tá ligado? Isso é básico. Mas nem o básico a gente tem. Sim, nem o básico a gente tem. Mas é preciso que a gente aprofunde essa questão. E aí, a gente precisa entender e analisar cientificamente, taticamente, como a gente vai agir para construir essa hegemonia. Como a gente vai agir para construir essa hegemonia. Porque é a consolidação dessa hegemonia que faz com que o discurso liberal, o discurso social liberal, ganhe ar de naturalidade, ganhe ar de algo normal. E esse problema e essa questão é necessária para ser pensada, porque a orientação da luta da classe trabalhadora tem que ter um sentido para além do sentido econômico, para além do sentido imediato, para além do sentido do senso comum, mas para a construção de um conceito de luta política. E só um partido de vanguarda pode fazer isso. Um destacamento da classe trabalhadora, de várias origens diferentes, de vários locais de vida diferentes,
que olhem para isso e percebem que é necessário construir, consolidar essa hegemonia, tal qual numa guerra. Tal qual numa guerra. Isso é Gramsci, a guerra de posições, né? Entender que a guerra móvel, a guerra de movimento, a guerra tática não pode prescindir, não pode vir antes da guerra de posição. De posição. Então, a esquerda perde porque ela não é unida. Isso está errado. É ao contrário. A esquerda, estou pensando nos comunistas, né? A esquerda perde porque ela não faz esse enfrentamento. Porque nós estamos preocupados em dizer paz entre nós, guerra aos senhores. Porque, gente, construir a hegemonia proletária para uma política de independência de classe significa conflito. Significa a contraposição de ideias. De uma ideia que possa dar substância, que possa dar corpo para uma política de independência de classe. Porque a disputa na luta do campo econômico, meramente, não é, por óbvio, a mesma coisa que uma vitória política. Veja aí o governo do PT. 12 anos, né? Eu vou falar de vitória tática, sim, sem considerar, né? Os tubarões da educação, o agronegócio, os mega eventos e tudo mais. Então eu já tô sendo legal. A busca por vitórias táticas nos afunda em um sentido estratégico que hoje é consolidado pelo fato de que o PT e a base do governo estão se mobilizando contra a greve de trabalhadores. Entendeu? Qual o problema aí? É a direita? A direita está fazendo o que ela tem que fazer. A direita está fazendo o que ela tem que fazer. Ela tem a faca, o queijo, a estrutura, os recursos. Ela tem tudo na mão. Tudo na mão. Tudo. Não dá para esperar um comportamento diferente. Não dá. Isso é burrice. Isso é inocência. Tá ligado? Não dá. Ou você só aderiu a esse projeto. Por que a esquerda é derrotada constantemente nas eleições? E é aquele negócio, né? Eleições de 2022. Aquele bundalelê do caralho. Aquele bundalelê de faz o L, já ganhou, não sei o quê. Quase perdeu. Por quê? Porque desistiu de disputar a hegemonia. E aqui é claro, né? Eu estou falando de um embate que tem que ser feito de forma fraternal, de forma camarada. E a forma mais camarada que a gente tem é de justamente ser o mais duro e o mais firme na nossa crítica. Não ter camaradagem é achar que a gente tem o direito de fazer uma crítica a um camarada, de maneira que isso vá ofender, ou vá magoar, ou qualquer coisa assim. Gente, a gente está falando de política. A gente está falando da disputa pelo poder. A gente está falando disso. Não dá pra gente achar que o problema é uma questão de dinheiro, de não ter alguém para financiar, de não ter um gabinete do ódio. Porque percebe, gente, tudo isso é tático. O problema não é o fato de que tem bots e tem não sei o quê, e não tem. Não tem. E não vai ter. Não dá pra gente achar que a gente vai depender da construção de um movimento baseado num milagre que vai vir de alguém. Não dá, pô. Não dá. Não dá pra gente achar isso. Tá ligado? Não dá. E a questão, Vitor, né? O Vitor falou, infelizmente Gramsci e Togliatti não conseguiram implementar essa hegemonia frente ao fascismo italiano. Porque o fascismo italiano foi financiado para destruir esses movimentos. Pelo terror. A hegemonia se constitui como essa luta em que a gente tem a capacidade de desferir golpes toda vez que a gente puder nos nossos inimigos. Quem são nossos inimigos? Nossos inimigos são a direita. Sim, nossos inimigos são a direita. Mas nossos inimigos também podem ser, muitas vezes, esses aliados mais imediatos. Ou vocês acham que o governo atual do Brasil, por exemplo, o de São Paulo, né, não são governos inimigos da classe. Não são? Tem muita gente que vai falar, né? Ah, o Jones, vocês batem muito no governo do PT, porque não é o momento, são críticas infundadas, muito graves. Qual é a política orientada por esses governos? Qual é? Se não uma política contra a classe trabalhadora. Tá ligado? A gente tem que combater os nossos inimigos mais declarados e também combater os projetos que minam
a nossa capacidade organizativa. A nossa capacidade organizativa de criar uma política de independência de classe, bater no social-liberalismo, bater na direita, bater na desculpinha da governabilidade. Porque se a gente não bate nisso, nós estamos reforçando essa hegemonia e esse projeto. E foi isso que aconteceu e que fez com que a esquerda perdesse, perdesse e perdesse. Não foi só a direita que conseguiu se sobressair. Não foi só isso. Foi também o fato de que na hora do pau, na hora que o galo cantou, na hora que o negócio apertou, os partidos comunistas não estavam à altura da sua tarefa. Não estavam. E isso custou muito caro para a classe trabalhadora. Muito caro. Esse preço que a classe trabalhadora pagou, e vem pagando desde então, né, desde os anos 90, desde os anos 80, tal, desse processo, foi a tradição que nos foi legada. Foi a tradição que foi legada aos partidos comunistas nesse contexto. Foi essa tradição. Uma tradição conformista, uma tradição oportunista, uma tradição que nos acostumou às derrotas, que nos acostumou a naturalizar as derrotas. Para que se quebre essa tradição do conformismo e para que a gente possa construir novos caminhos para a história, não são só essas mediações táticas que a gente tem que fazer. Não é só ter dinheiro, ter canais, ter recursos, né? Descobrir a grande traquitânia, o grande plano maligno da direita. Não. A gente precisa orientar a nossa perspectiva política enquanto comunistas. Quem quer o fim deve também querer os meios. Quem quer o fim precisa querer os meios. Porque se a gente não tem os meios para isso, se a gente não tem um fundo político para construir essa hegemonia, nós estamos perdidos. Porque não dá para reformar uma casa se a estrutura dela está apodrecida. Você pode até conseguir fazer alguma coisa, mas uma hora ela cai. E nesse sentido, a disputa pela hegemonia mais importante que existe hoje não é na internet. Não é na internet. Não é na internet. Porque as pessoas, male, não é só na internet. Melhor dizendo, ele não é só na internet. Mas é entender também que a gente precisa dar um sentido de combate ideológico para a nossa classe, que é a criação de um jornal para todo o Brasil. Um jornal que vai atender aos interesses da construção dessa hegemonia proletária e de um projeto de independência de classe, que possa garantir a construção de uma estrutura de distribuição, de combate político e de capilarização. Uma iniciativa que ultrapasse os meios que nos tornam dependentes das big techs. Porque a direita, né? A direita faz isso e não acontece nada, né? Dispara em massa, tal, não sei o quê. Você acha que com a esquerda dá para fazer isso? Não dá. E esse jornal não pode ser qualquer jornal. Não pode ser qualquer jornal. Não é só um jornal que denuncie as questões relacionadas à vida do povo. Não pode ser um jornal que tenha qualquer traço de reacionarismo. Qualquer traço que não nos coloque essa disputa por essa hegemonia. É um jornal que precisa ser construído por todo o corpo da militância. Não só para ser vendido nos lugares, para ser simplesmente distribuído, mas um jornal que possa atender a essas demandas e a essa linha. E assim como acontece na guerra, esses embates vão acontecer. Essas críticas vão acontecer. Normal. Mas a gente vive uma guerra, né? Uma guerra de classes. E que compõe as necessidades das nossas tarefas hoje. Um jornal que possa reconstruir os caminhos revolucionários do Brasil. Reconstruir os caminhos revolucionários para a Revolução Brasileira. Um jornal para todo o Brasil.